aí, gente, tudo bem com vocês? Salve a Maia e sejam bem-vindos à TV Maia Ação. No vídeo de hoje a gente vai comentar sobre primeiras impressões sobre a série A Roda do Tempo. Mas antes de começar, por favor, deixa seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, bora lá pro vídeo. Hoje a gente vai comentar sobre as primeiras impressões da série A Roda do Tempo, sobre os 3 primeiros episódios. Olha que a Prime Video está publicando os episódios, um episódio por semana, desde a época de The Last of Us. Então, felizmente, a gente vai ficar acompanhando esses episódios por semana. Mas, novamente, a gente vai comentar que essa série foi criada pelo Judy Kings. E essa série foi adaptada dos livros do mesmo nome, que foi escrita pelos Robert Jordan e Brandon Sanderson. Se eu falei certo. Essa série a gente vê as vidas dos jovens camponeses muda a sua vida para sempre quando uma mulher estranha aparece na vida deles, e essa mulher poderosa chega dizendo que um deles é uma criança antiga, profecia, com o dom de alterar o equilíbrio entre a luz e as trevas para sempre, mas eles precisam decidir se confiar nela ou desconfiar, mas antes, para mudar o destino do mundo, antes que o tenebroso consiga libertar de sua visão. Mas a história dessa série é essa. E outra, eu já fiz um vídeo sobre a primeira temporada nesse canal, então já tem um vídeo aqui, então assista lá. E vamos falar desses 3 episódios, tá, gente? A segunda temporada. Lembrando que o tempo se passa do final da primeira temporada até dessa série, dessa segunda temporada, se passa uns 5 meses depois. Então, para vocês lembrarem das coisas que aconteceram na primeira temporada. Mas vamos falar sobre a Moiraine. A Moiraine, a gente vê que nesses 3 episódios ela tá se remendoendo sobre as suas atitudes que ela teve na primeira temporada, e ela realmente se culpa por ter não vou lembrar o nome do menino, que foi a chave de abrir aquele portal. Bem lá do finalzinho da primeira temporada. Então ela realmente se culpa por ter sido com ele. Então ele acaba desaparecendo, né? Então ela fica meio que... Eu, né, no caso, percebi isso nela, né, no caso, sobre esses 3 primeiros episódios. Então ela fica focada em seus trabalhos, focando em seus estudos sobre o que realmente aconteceu. E outra, ela acha que esse desaparecimento dele só foi a primeira fase. Então ainda vai vir mais uma guerra, né, no caso. Então, essa foi a primeira guerra e ainda vai ter a outra. Então, eu acredito que, como que, já que, né, no caso, avisando aqui pra vocês, eu não li os livros, né, porque é uma saga enorme, que são 30 livros, né, no caso, o total. Mas, realmente, com certeza, vai ter mais fases, mais guerras sobre isso, né, na verdade. Então, eu acho que o total serão 3 guerras. A primeira fase foi essa, e essa é a segunda fase. Então eu acho que vai realmente acontecer isso. E outro ponto importante sobre o Dan, né, no caso, que é o seu companheiro e o seu guardião, né, no caso. Ele tenta a todo custo a cuidar dela, só que ela não deixa real. Porém, é um ponto muito importante que nesses 3 episódios
a gente vê que ele fica, né, no caso, preocupado muito com ela, com essa questão de ela ficar privando as coisas a ele, né, sobre algumas informações que ela mesmo não quer contar sobre ele. Então, esse foi um ponto importante de eles acabam se afastando e ela acaba se afastando dele, né, no caso. Então, esse é um ponto importante de ele acaba seguindo um caminho e ela seguindo outro caminho. Então, por isso que eu achei um ponto importante sobre a história dos dois. Mas os dois atores, né, no caso, têm uma ótima química. Então, eu gosto dos dois juntos, eu gostei muito dos dois juntos. Então, eu acho que essa nova separação dos dois, eu acho que não vai funcionar muito bem, mas a gente vai acompanhando novos episódios por diante, né, no caso. E detalhe, cada episódio tem mais de 1 hora. Então, isso foi um ponto negativo que eu não gostei tanto, que estendeu muita coisa. Por causa disso, que como que eu não tenho contexto sobre os livros, os 2 primeiros episódios ficou um pouco cansativo demais. Já o terceiro, a gente foca muito na parte da Naveen, que ela acaba decidindo fazer aquele teste para ela se tornar a noviça da Torre Branca. Durante esses 3 testes que ela precisa entrar naquele arco 3 vezes, ela acaba desviando as 3 vezes os seus pecados. Então ela acaba lá no passado, né, no caso. Então ela passa dessas situações novamente. E uma delas foi a morte do pai dela. A segunda, que ela ajudou pessoas doentes. Então ela ajudou essas pessoas doentes para ela curar essas pessoas. E a terceira, ela se culpa não ter sua família, né, no caso. Então ela acaba se privando a sua vida para poder cuidar a vida de outras pessoas. Então essas são as 3 culpas que ela, né, fica se culpando a vida toda. Então ela acaba passando essas 3 fases. E na última fase demorou mais do que devia. As pessoas responsáveis da torre que estão lá, né, no caso, acharam que ela estava morta. Então, tem muitas chances de muitas mulheres não passarem esse arco, né, específico, passar dessas fases delas, de ela não conseguir sair, né. Então, elas acabam decidindo não, achando que ela tinha morrido, mas porém no último episódio da terceira temporada, lá no final, ela acaba saindo. Foi um momento muito importante, principalmente sobre a Edine, que ela acaba ficando feliz que ela não tá morta. Então eu gostei dessa parte de ter essa reviravolta da história. Porém, esse meio da história entra em nova personagem da história, que é esqueci o nome dela, mas ela é a filha herdeira da Torre Branca. E eu ficaria aqui. Você... Então ela acaba se tornando não é uma noviça ainda, mas ela acaba convivendo na torre novamente. Então, pode dizer, é uma personagem ok, eu gostei muito dela, mas eu acho que ela e Jean vão ter alguma coisa a mais nessa série. O que vocês acham? Comente aqui. Se elas vão ser apenas amigas ou algo a mais. Comente aí. Sobre os prisioneiros que acabam ficando preso lá. Tinha 2 pessoas que estavam presas dentro da Torre Branca. Uma delas é um menino que estava no grupo de 5 pessoas lá da primeira temporada. Mano, por sangue. Ele acaba sendo preso porque o nome dela, que é a importantes, né, lá no meio, que é com a roupa vermelha, ela acaba prendendo ele porque ela, né, no caso, queria informações sobre a Naveen.
Porém, ela acaba conseguindo sobre essas informações. E outra pessoa que estava lá presa junto com ele, só que em outra cela, é uma personagem nova, pelo jeito. E ela acaba sendo presa porque ela consegue ver o futuro das pessoas. Então, ela acaba vendo esse ex-prisioneiro que ele acaba matando um dos meninos que estavam junto com ele, lá da primeira temporada. Então, ele vai matar ele em algum momento da série. Mas é um ponto que eu não curti tanto, já que eu não lembro muita coisa da primeira temporada sobre ele. Mas o menino que... Eu vou falar menino porque eu não sei o nome de todo mundo. Que ele cuida das pessoas como se fosse um hospício, né, na verdade. Só que ele acaba cuidando dessas pessoas que são loucas. A controlar isso. Mas ele... Ele, né, no caso, vai morrer em algum momento da série. Que eu gosto mais dele do que o outro. Então, vamos ver, né, se ele vai morrer ou não, né. Quanto apenas somente isso, o que realmente aconteceu sobre esses três primeiros episódios. Sobre o McDonald's, a Moraine, o Lam, a Naveen, a Edin. Então, por enquanto, a gente tem sobre isso, sobre esses personagens. Mas vai ter um outro vídeo completo falando sobre a temporada toda. Infelizmente, a temporada vai até outubro, primeira semana de outubro. Então, aguarde, vai ter esse vídeo completo sobre essa temporada. Então, é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei. E se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, é isso. Um beijo, forte abraço. Tchau!